Nessa outra playlist, então, vai ser um conteúdo teórico que não está sendo abordado? Tipo assim, é fora o que está sendo aplicado aqui na aula? Não, é o mesmo conteúdo da aula. Só que o que Ah, tá. acontece? Tem coisas que vocês perguntam, que eu falo, que vem na minha cabeça aqui às vezes, que não tem nessa aula de lá, entendeu? Entendi. E os estudos de caso também não estão nessa playlist, não. Só os estudos de caso eu trago só para a aula normal. Professor, só uma opinião aqui, é legal intercalar mesmo, porque falar a verdade, velho. Na aula passada ficou um pouco cansativo, a gente pegou de 2h30, foi mais de 5 quase. Ficou bem um pouco maçante, eu achei. Então, eu perguntei, vocês querem parar um pouco? Então, sim. Eu pergunto, vocês querem parar? Querem tomar água? Vocês falaram, continua, não foi? Foi. Não, pois é, tranquilo. Então, Não, aí... O que a tô gente falando vai... assim, você coloca, já Fala. ajuda, os vídeos que você coloca já ajuda que dá tipo adiantado, entendeu? Assinar a matéria, aí fica menos, não deixa para tudo no dia da aula 5, entendeu? Como? Repete aí, não entendi. Tô falando os vídeos que você, eu não sei se eu não conferi o canal no YouTube, você colocou algum vídeo aula ou só foram as gravações das aulas ciclos? São duas playlists. Uma com conteúdo normal, tá lá o conteúdo lá que eu preparei, meu material de aula, e outra playlist que é a nossa aula que acontece aqui. Entendeu? Não, tranquilo. Tranquilo? Então tá lá, então eu vou falando aqui. Quando der um tempo de aula, eu pergunto. Vocês querem dar uma parada? Pode ser assim então? Pode ser, professor, pode ser. Eu vou lá, vocês que ditam o ritmo aí. Se vocês aguentarem, a gente vai uma atrás da outra. Se vocês não aguentarem, a gente descansa. É porque eu acho que na última, é porque você falou bem assim, eu vou só explicar o estudo de caso e termino. E foi de fato isso, mas é porque você detalhou bem o estudo de caso, aí ficou um pouco longo, mas não é nada não. Só fazer esse intervalo aí tá bom. Então já adianto que estudo de caso pequeno não vale a pena a gente ver então não. Sempre que eu fizer um estudo de caso, ele tem um aprofundamento, tá? Não, mas eu não tô falando que o estudo de caso, o problema de ser longo, é porque eu particularmente achei que você só ia dar uma explanada geral, mas aí acabou detalhando bem. E não foi ruim, não. Você já ficou preparado agora. Beleza, tranquilo. E hoje, por exemplo, eu vou fazer uma introdução de um tópico para vocês entenderem o estudo de caso, mas esse estudo de caso aqui eu já tratei no curso de termoeconomia. Então, quando eu começar o estudo de caso, quem já fez o curso quiser sair, pode sair, não tem problema não, tá? Porque eu já falei no curso. Não tem, não quero, acho que não vai sair porque vai ver que eu vou sair, não tem problema não. Eu vou explicar só uma introdução antes e quando eu começar o estudo de caso, quem já viu o estudo de caso e quiser, né, se dedicar a outras coisas, pode ficar à vontade. Entendido? Sem problemas. Então vamos lá, eu expliquei para vocês as principais aplicações da termoeconomia, né? Análise de diagnóstico, otimização e alocação de custos. Na aula passada a gente viu o estudo de caso da Letícia, da termoelétrica da UTE de motores lá em Viana. Então foi uma otimização de projeto, tá? Hoje nós vamos ver outro estudo de otimização, que vai ser de operação, tá? Vou mostrar uma otimização de operação. Aí depois eu vou começar a falar de alocação de custos, que vai ser em outra aula, não hoje ainda, tá? E vou também tentar fazer vários exemplos de alocação de custos. Então vamos lá. Aqui eu já falei, então, o estudo de caso que a gente viu, tá? Na aula passada. Todo mundo entendeu o estudo de caso, a função objetiva, as variáveis de decisão, não foi? Você precisa modelar termodinamicamente o seu problema. Após modelar ele, você precisa definir quem serão as suas variáveis de decisão, tá?
E a sua função custo, ela tem que depender das variáveis de decisão, tá? Isso é termoeconomia, o custo dependendo dos parâmetros termodinâmicos. Se vocês lembrarem da aula passada, vocês vão ver que, por exemplo, eu cheguei a valores lá, a nossa função objetivo foi custo por potência instalada, lembra? Então a gente chegou na função objetivo de menor custo por potência instalada para cada situação. Não quer dizer que o projeto, né, essa otimização feita, não quer dizer que ela é viável economicamente. Vocês entendem isso? Entende, pessoal? Entendo. Entendeu? Eu fiz o quê? Eu quero saber quanto que é o custo, né, por potência produzida. Deu lá 18 dinheiros por quilowatt-hora. Então eu consegui operar no menor custo por potência produzida. Depois, aí sim, aí se faz uma análise de viabilidade econômica, para ver se é viável, qual o preço que ele vai vender aquela energia elétrica, entendeu? Não foi feita uma análise econômica, tá bom? Só a análise termoeconômica. Eu pergunto mais só para vocês entenderem, conseguirem separar a parte de economia e a parte de termoeconomia. Então hoje a gente vai ver outro problema de otimização, tá? E vai ser uma otimização de operação. Vocês lembram qual é a diferença de otimização de projeto para otimização de operação? Alguém consegue me falar? Na otimização de projeto, você vai alterar, na verdade, algum equipamento, né? Na otimização de operação, você vai mexer nos parâmetros de operação daquela planta. Então, a otimização de projeto é o seguinte, foi um projeto, coisas que não existiam, né? Foi uma otimização de projeto e paramétrica. Por que paramétrica? Porque a gente definiu quais seriam os parâmetros de operação do ciclo Rankine orgânico. Entendeu, Bruno? Sim. Nesse caso aqui, essa otimização operacional, os equipamentos já existem. Tá? Eles já existem. Eu não vou comprar equipamento, eles já existem, já estão instalados e eles funcionam. Só que às vezes eles funcionam numa condição de alto custo, baixa eficiência, né? E a gente vai alterar esses parâmetros de rotação. Por exemplo, né, a rotação do motor, de uma turbina, a vazão de um gerador de vapor. Tá? Isso vai ser a otimização operacional. E é uma otimização operacional paramétrica, não é estrutural, porque não tem adição de equipamento. É só os parâmetros de operação. Para auxiliar vocês a entenderem o trabalho, eu vou explicar algo bem rápido aqui, que alguns de vocês até já sabem. Vocês sabem como é que é paga a tarifa elétrica? Como que a gente paga a tarifa elétrica, o consumo de energia? Vocês já olharam a conta de energia da casa de vocês? Sim. E como é que está lá? Tem o custo por quilowatt-hora e tem a tributação. Isso aí. Desse valor. Isso aí. Então, o que você paga lá é mais ou menos, uns 50 a 60 centavos o quilowatt-hora que você paga na sua residência. Essa é a tarifa residencial. Você paga só pelo consumo. Então, é dinheiro por quilowatt-hora. Mais a tributação, ICMS, PIS e CONFINS. Tá? Estabelecimentos comerciais, indústrias que possuem, né, uma demanda alta, elas não pagam a conta de energia desse jeito. A conta de energia que elas pagam é a contratada mais a consumida. Então são duas parcelas. A parcela que a gente paga residencial se chama parcela monômia. Monômia, tem apenas a parcela do consumo. Os estabelecimentos, né, de alta tensão, eles têm uma parcela binômia. Essa parcela binômia é o contratado
mais o consumido. Eu já vou detalhar o que é esse contratado e o que é esse consumido. Que estabelecimentos são esses? Em qualquer lugar que você tenha uma subestação, vai ser um tipo de estabelecimento que vai pagar essa tarifa binômia. Tá? O IFES é um exemplo, né? Isso, o IFES é um exemplo. O IFES paga a potência contratada mais o consumo. Um exemplo recente agora foi a usina fotovoltaica. O IFES ele tinha uma demanda contratada de 180 kW. Então ele pagava por uma demanda de 180 mais o que ele consumia. Quando instalou os painéis fotovoltaicos, se vocês olharem lá na placa, a demanda de pico dos painéis era 250. Então o IFES podia chegar em dias bem ensolarados, aproveitando bastante energia, a gerar 250 kW. Ele não pode, porque a parcela contratada, a demanda contratada dele é 180. Então ele teve que pedir para alterar essa demanda. Então hoje o IFES tem uma demanda contratada de 250. Quanto maior a demanda, mais caro você vai pagar. Então existe um valor, né, que é dinheiro por quilowatt, que é esse valor pago pela demanda contratada. Posso falar? Pode. Aí no caso, extrapolando essa contratada, aí no caso ele pagaria mais, seria consumida no caso. Não, a consumida é o que você consome. A contratada a consumida é quilowatt-hora. A contratada é quilowatt. São unidades diferentes. A consumida é a energia que você consome ao longo do mês, né? Dá lá, quilowatt-hora. E a potência é o que você contrata. Tá? É kilowatt. Então, se você... Por exemplo, o IFES está lá, ele está com 250... A potência contratada hoje é 250 kW. Deu 4 horas da tarde, o ar-condicionado estão todos ligados, todas as luzes, todas as lâmpadas. A potência de pico que o IFES atingiu foi 300 kW, ele vai pagar multa. Entendeu? Então você tem que contratar, a sua demanda tem que ser a contrato da demanda máxima. É diferente de consumo. Demanda e consumo são coisas diferentes. Eu vou mostrar aqui, tá? Malheiro. Diga. Pode falar aí, Bruno. Desculpa aí, Bruno. Em relação ao painel lá, o painel seria qual energia no caso? Como assim, qual é a energia? Seria que tipo de energia? Ou você está falando só da concessionária? Painel é energia elétrica. Não estou entendendo Não, essa pergunta, não. Não, é porque, por exemplo, você não está falando de consumida e contratada? Isso da parte da concessionária, no caso, né? Não, é do estabelecimento que paga. Não, sim, mas isso é o quanto que você consome ao estabelecimento, mas o quanto que você contrata da concessionária. Isso, você né? contrata da concessionária. É como se fosse assim, eu vou contratar 180 kW, então a concessionária vai deixar pronto para você lá, se você precisar, tem sempre 180 disponível. Uhum. Entendeu? Você vai usar sempre menos, porque se você usar mais, você paga multa. É porque eu acho que você falou alguma coisa do painel, eu acho que você quis dizer antes dos painéis, né? A demanda, né? Isso, antes do painel, a demanda contratada era 180 kW. Como os painéis vão gerar 250, ele tem que contratar uma demanda maior, entendeu? Não, entendi sim, entendi. Essa demanda... Se ele mantesse esses 180, no dia que ele conseguisse gerar 250, como é que funciona o mercado de energia? Ele gera e joga para a rede. A rede só aguenta 180, porque foi contratada. Na hora que ele conseguir gerar os 250 lá, ele vai jogar para a rede e vai pagar multa porque está acima de 180, entendeu? Não, entendi sim, entendi. Vamos lá, mais alguém tem pergunta? Malheiros, eu ia falar, mas eu só ia explicar essa questão aí da demanda contratada, você já explicou aí. Porque eu vou mostrar como é que se paga essa conta aí. Esse aí é a demanda contratada mais o consumo, tá? Essa demanda é em quilowatt. E o consumo é quilowatt-hora. Vou só adiantar aqui. Diga. O valor de demanda contratada é fixo sempre, né? Toda a conta. Isso, você contrata lá. Acho que ao longo do que eu for mostrando aqui, o objetivo, na verdade, é esse aqui, né? Vou mostrar aqui. Então,
tarifa hora sazonal. Então, a empresa, ela vai definir a estratégia, ela pode definir a estratégia dela de consumo e como ela vai pagar isso. Ela pode pagar isso por tarifas verde ou azul. Já vou explicar o que é essa tarifa verde ou azul. A empresa escolhe, dependendo do perfil de consumo dela. Isso é tarifa hora sazonal, tá? A tarifa hora sazonal, ela tem preços diferenciados para horários do dia diferente e épocas do ano diferente. Em alguns lugares, essa época do ano diferente se refere a períodos secos e períodos úmidos. Os períodos úmidos são os períodos chuvosos, onde as hidrelétricas estão com alto nível da água, né, dos reservatórios, e a energia fica mais barata. Nos períodos secos, essa energia elétrica fica mais cara. Então, alguns meses do ano, a energia pode ser mais cara. Isso depende de região para região. Tem região que não adota isso, tá? Tá aqui, ó. Aqui, por exemplo, nesse gráfico aqui, eu tenho o consumo de uma empresa, né? O exemplo de consumo de uma empresa, consumo de energia, né? No dia, em 24 horas. Reparem, a Excelsa, ela tem um medidor que ela pega essas informações. E cada quadradinho desse aqui, ó, esse quadradinho representa 15 minutos, tá? Nesses 15 minutos, por exemplo, você consumiu um valor aqui, ó, a sua taxa de energia foi esse aqui. Então, esse quadradinho é a média do consumo desses 15 minutos. Entendeu o que é um quadradinho desse? Sim. Então, cada quadradinho desse é de 15 em 15 minutos, ó. Tá aqui. A demanda máxima, né? O que é a demanda em kilowatt? Todos os equipamentos ligados tiveram uma potência instantânea de consumo na faixa de 6.800 quilowatts. Estão vendo aqui? Tá? Então, essa é a demanda máxima. Então, quando a empresa pisar no modelo de contrato lá, ela tem que contratar da empresa, a demanda contratada tem que ser maior que a demanda máxima. Concorda comigo? Todo mundo entendeu? Então, como que ela vai contratar a demanda máxima? Sim. Para evitar a multa, né? Isso, para evitar a multa, tá? E ele tem aqui a demanda média. O que é essa demanda média? Se você pegar aqui, igual vocês fazem em cálculo lá, pega essa curva aqui, ó, né? Toda a área, se você integrar, né, essa demanda aqui, o consumo, no tempo, ele vai dar o quê? A demanda média. Beleza? Então você tem a demanda máxima e a demanda média. Tá aqui, então a demanda média é a integral do consumo aqui, da curva do consumo. Outra coisa importante é que existe tarifas diferentes para o horário de ponta e fora ponta. No horário de ponta, tá? O custo do quilowatt-hora, tá? O dinheiro por quilowatt-hora é mais caro do que fora ponta. Cada estado, região, a concessionária define o que é ponta e fora ponta. No Espírito Santo, por exemplo, a EDP define aqui, ó, de 6 às 9. É o horário de ponta. Beleza? Então, nesse horário de 6 às 9, para os estabelecimentos, né, comerciais e indústrias, o custo do quilowatt-hora, tá? Dinheiro por quilowatt-hora, desculpa, é mais caro. Essa aqui é a parcela de consumo. Entendido? Ponta e fora ponta? Não, eu entendi. Eu quero ainda tirar a dúvida em relação àquela discussão lá do consumo e do contrato. Por exemplo, o caso do IFES, ele vai pagar o consumo baseado na tarifa mesmo que a gente discutiu anteriormente, a tarifa que ele paga é a mesma do quilowatt-hora consumido? Não entendi essa pergunta, tá? Não, porque no caso, o IFES, no caso, hoje tem uns painéis fotovoltaicos, né, que produzem uma quantidade X aí de potência, correto? Correto.
Aí você falou que aí tem a parte consumida de energia do campus. Aham. Como que é calculado essa energia que é consumida? Eles pagam de acordo com a taxa, com a tarifa mesmo, que é estipulada? Como que funciona? Ou, porque no caso ele está produzindo potência ali, está produzindo energia. O que Entendeu? ele vai produzir, ele vai jogar para a rede, só vai abater, mais nada. Então, no caso, vai ser abatido o consumo, né? Isso, você ser gerador de energia, o que você gera, você abate. Se você gerar mais do que você consome, você não ganha dinheiro, você fica com crédito. Sim, Entendeu? É correto. assim que funciona o produtor de energia livre. Aí o que faltar, o que exceder, ele paga Excelsior. A tarifa do IFES, independente dele ter painel ou não, é aquele valor que ele tem que pagar. O tanto correto. que ele gerar vai abater na conta. Beleza, show. Entendeu? Ô, Malheiros, Diga. só por via de curiosidade, o tanto de energia, de potência ali que aqueles painéis geram, representa quantos por cento assim, do tanto que o IFES gasta de energia aí? O que ele gera, o que os painéis... É porque o painel solar é assim, tudo ali instalado é 250 kW pico. Quer dizer que o máximo que ele vai conseguir gerar é 250. Pode ser que ele passe um mês sem conseguir gerar 250. Entendeu? Se ele gerando 250 kW o tempo todo, ele consegue atender o IFES São Mateus todinho e ainda sobra muito. Tá? O que acontece? Aqueles painéis eles foram instalados, é abatido na conta, mas não é abatido integralmente na conta do IFES Campo São Mateus. É abatido na conta de 4 campi. Entendeu? Entendi sim, entendi. Perfeitamente. Isso aí é política, é não sei o quê, bem, aqueles negócios. Deixa eu fazer uma pergunta recorrente nessas empresas grandes, por exemplo, a Suzano. Eles produzem uma quantidade X de energia, vamos supor que exceda o que é consumido. Aí é recorrente eles venderem essa energia que é sobrada para as companhias? Ou quase não é comum eles estipulam uma quantidade meio que limitada? Toda empresa grande vende. Ela fecha o contrato. Do mesmo jeito que ela tem um contrato de consumo, ela também fecha um contrato de venda. Por exemplo, a última vez que eu visitei lá, eles tinham um contrato que garantiam lá é Coelba, não é EDP, Coelba. Eles tinham um contrato com a Coelba que eles vendiam 20 megawatts. Então eles tinham que garantir essa demanda de 20 megawatts o tempo todo para a Coelba. Eles conseguiam produzir a mais. O que eles produziam a mais, eles tinham que vender no mercado livre. Então eles tinham um contrato no mercado fixo e o excedente eles vendiam no mercado livre. Dependendo, né, de como está o mercado, se as hidrelétricas estiverem baixa, o custo no mercado livre dessa energia que ele tem para vender, ele ganha mais dinheiro do que o papel e celulose. Tá? Estou entendendo. Então, vou lá. Então, vocês entenderam aqui que eu tenho um modelo tarifário verde e azul, que eu já vou mostrar o que é. Tá? A empresa escolhe, eu vou pagar no verde, eu vou pagar no modelo tarifário azul. Ela define conforme o consumo de energia dela. E tenho ponta e fora ponta, que é o custo do consumo. Tá? Esse custo também pode refletir no contratado, eu já vou mostrar. Por exemplo, vocês já viram lá que no Rondelli, né, eu sempre falo, acho que todas as aulas que eu falo, 7 horas, dá lá o horário, o Rondelli entra com gerador. Por quê? Porque o custo do quilowatt-hora na ponta é muito caro. Então é mais barato ele botar um gerador diesel do que ele comprar energia elétrica da EDP. Tá? Isso é estratégia de operação. Então, continuando aqui, por exemplo, tem um consumo aqui, ó. Esse é um exemplo de consumo numa empresa aqui, ó. Você chega, ela tem um consumo baixo, né? Tem as operações de madrugada, noturno. Aí, conforme o dia começa, ó, o que vai acontecendo? Vai tendo um consumo maior. O administrativo começa a chegar, começa a ligar ar-condicionado, mais pessoas do turno, né, normal, tem mais operação do que no noturno.
aí vai operando, aí tem o fim de turno, aí tem no horário da ponta, teve um maior consumo. Então, o que a empresa vai fazer? A conta de energia elétrica que ela vai pagar, a conta aqui, ó, energia elétrica, conta de energia elétrica que ela vai pagar, que é em dinheiro, não é? Em reais, é o quê? É o custo da demanda contratada vezes a demanda contratada, tá? Essa unidade do custo da demanda contratada é o quê? É dinheiro por quilowatt. E a demanda contratada é em quilowatt. Mais o quê? O custo do consumo vezes o consumo. Esse custo do consumo é o quê? Dinheiro por quilowatt-hora. E o consumo é quilowatt-hora. Entenderam então aqui que é composto essa tarifa binômia da conta elétrica das empresas? Sim. Então, essa empresa aqui, ela vai ter que contratar uma demanda com a concessionária. Ela vai contratar que demanda? Qual o valor de demanda? Nesse caso aqui. Acima desse valor aqui, concorda comigo? Isso. Então, ela tem que contratar acima desse valor. Se ela contratar abaixo desse valor, ela vai pagar multa. E a multa é a pior coisa que tem, é a mais cara. Então, o que acontece? Aqui, por exemplo, é um exemplo de estratégia. Você tem o horário de ponta. No horário de ponta, esse valor aqui é mais caro. Tá? Então, o custo, esse custo aqui, essa parcela aqui, ó. Deixa eu botar aqui. Essa parcela aqui, ela se divide em duas ainda. No ponta e fora ponta. Ponta e fora ponta. Né? No fora ponta, você tem um valor do quilowatt-hora, 50 centavos o quilowatt-hora. Na ponta, é 1,30 o quilowatt-hora, por exemplo. Então, aqui, ó, nesse horário aqui, ela vai estar pagando 1,30 para cada consumo. Então, vocês entendem a estratégia. Por exemplo, então, o que o Rondelli faz lá? Ele pega, ó, ele tem esse consumo aqui de alta, né? Ele vai fazer o quê? Ele vai botar um gerador elétrico e não vai ter consumo de energia na ponta. Então, a demanda que antes ele precisava contratar aqui, ó, que era, vamos supor, 200. Então, ele pagava o valor por quilowatt vezes 200. Agora, ele vai contratar menos, ó. Por quê? Porque ele vai sumir com isso daqui na ponta que ele vai operar com o gerador. Então, além de reduzir essa parcela do consumo que ele vai alocar no diesel, ele ainda vai reduzir essa parcela da demanda contratada. Entenderam essa estratégia de operação? Sim. Né? Então, é assim que uma empresa ou um comércio, supermercados, indústrias pagam pela tarifa de energia elétrica. Eu vou mostrar que a tarifa verde e azul, ela tem uma diferença que você define. Numa das tarifas, esse custo aqui é fixo, independente se é ponta ou fora ponta. E no outro, os dois custos variam. Já vou mostrar. E aqui as regiões que cobram o tarifário, né, fazem a tarifação de acordo com o período seco e período úmido também, tá? Então tá aqui, só alguns parâmetros para vocês entenderem. Demanda média, todo mundo entendeu, não entendeu? Demanda média e demanda máxima. Então, máximo consumo que ocorre lá em determinado horário e a demanda média é a área aqui. O que é essa potência instalada? É você pegar, por exemplo, você vai lá no IF, você vai pegar todos os equipamentos e somar a potência de todos os equipamentos. Se todos aqueles equipamentos estiverem funcionando a plena carga, você vai ter a potência instalada do seu estabelecimento. Então, o que é esse fator de demanda? O fator de demanda é a demanda máxima sobre a potência instalada. Você só vai chegar nesse valor igual a 1 quando todos os equipamentos do seu estabelecimento estiverem ligados ao mesmo tempo,
Compreenderam? Sim. Tá? Então, a demanda que você vai contratar, você tende a contratar uma demanda acima da potência instalada, concorda comigo? Sim. Vocês fariam isso? Vamos fazer uma análise aqui do estabelecimento, vamos ver, o que que a gente, quanto que a gente tem de potência instalada e vamos contratar com um fator tal, a demanda contratada vai ser um pouco acima da instalada em 10, 15, 20%. Entenderam? Isso, por segurança, né? Seria o mais conservador, né? Só que o que o fator de demanda, você entende que o fator de demanda agora pode contribuir na sua decisão? Se você tem um fator de demanda que você acompanhou diariamente, mensalmente, e esse fator de demanda, por exemplo, é 0,75, você concorda comigo que você não precisa contratar acima da potência instalada? Sim, olha. Então você ter os dados de consumo de energia é importante para você tentar reduzir os gastos da empresa. Entendido? E outro parâmetro que auxilia na tomada de decisão é o fator de carga. O que é o fator de carga? É a demanda média pela demanda máxima. O que acontece? Se a demanda média estiver muito distante da demanda máxima, o que isso quer dizer? Por exemplo, aqui está tendo um consumo muito alto. Vamos tentar identificar por quê. Pode acontecer por várias, numa empresa, por exemplo, nesse horário, pode ser que tenha o pessoal que faz o embalamento, ou que faz o dobramento, alguma coisa, trabalhe junto só nesse horário. Então, o que pode ser feito? Você vai deslocar alguns equipamentos que funcionem em outros horários. Entenderam? Sim, Malheiro. Deixar mais uniforme possível nessa curva, fora do horário de ponta. Diga como, Bruno? Fala, Bruno. Então, essa estratégia seria para deixar mais uniforme possível nessa curva, né, tirando a parte do horário de ponta, né, que aí a ideia é que se reduza mais ainda. Com relação à ponta e fora a ponta, é uma estratégia diferente dessa daqui. Aqui eu não tô, por exemplo, não quer dizer que está na ponta, esquece ponta e fora a ponta. Aqui é só o seguinte, você quer que a demanda média esteja próxima da máxima, tá? Na verdade, você não quer aumentar a média, você quer diminuir a máxima. Então, você, operacionalmente, estrategicamente, né, muda horários de trabalho, por exemplo. Entendeu? Sim. Bob, diga, ia falar alguma coisa? É só uma dúvida, porque você falou do fator de demanda e do fator de carga. Esses parâmetros que você falou de 0,75, por exemplo, são instantâneos, né? Por exemplo, se algum momento der maior que 1, você tem que colocar a potência instalada maior que a demanda máxima, no caso. Não, é no tempo aqui, ó. Esse tempo, se eu falar para você, fator de demanda diário, que tempo é esse? Ok, 24 horas. Entendeu? O fator de demanda mensal. Entendi. Você vai estudar, né? Se por exemplo, vou fazer esse estudo aqui, tomar uma decisão com base em valores mensais. Pode ser que dê certo, mas é bom que você analise diariamente, porque às vezes pode ter dia, vamos supor, um exemplo, que chega na segunda-feira, tem pouco consumo de energia, o pessoal chega cansado. Na quarta-feira tem, entendeu? Então você pode analisar diariamente, mensalmente, anualmente. Não, tranquilo. Tá? É no tempo. Tem alguns equipamentos... Esses gráficos... Diga. Esses gráficos, eles são fornecidos pela própria EDP? De cada empresa, por exemplo? Não, a EDP tem acesso a isso daí, senão ela não consegue, né, medir o seu consumo nem aplicar multa em você. Mas se o estabelecimento quiser, ele compra um aparelho, um data logger. Você pega um data logger e instala lá na subestação.
e faz a aquisição desses dados. Aí, com base na aquisição desses dados, você entra com a engenharia e toma as ações. Entendi. Então tá aqui. Aí eu deixei um exemplo aí, tá? Depois vocês façam, o material já tá lá, tá? E aqui, ó, o modelo tarifário. Por exemplo, né, escolher a bandeira verde ou a bandeira azul. Então a gente paga pela demanda e pela energia, o consumo. Na tarifa verde, você contrata a demanda e esse custo da tarifa da demanda é único, independente se é ponta ou fora ponta. Já o consumo você paga ponta e fora ponta. Já o modelo tarifário azul, você paga horários diferentes, tanto para a demanda quanto para o consumo, na ponta ou fora ponta. Entenderam a diferença do modelo tarifário hora sazonal verde e azul? Sim, sim. Então, aí você, de acordo com o modo de operação, se você vai ter um gerador, se você vai, né, tentar fazer horários diferentes, você vê qual dos dois modelos tarifários é mais vantajoso. Para trocar, é só você ir na concessionária e falar, ó, eu sou da minha empresa, está aqui meu CNPJ, eu vou adotar o modelo tarifário verde ou azul. Beleza? Tá, isso aqui é só para vocês saberem só, né, que tem que o que a gente paga na conta é geração e transmissão, tá? Você paga lá pela geração e pela transmissão. No consumo, a gente paga só pela geração e na demanda a gente paga pela geração e pela transmissão, tá? Na ANEEL eles estabelecem o custo da energia elétrica, eles têm lá os critérios tudinho de como que é feito, tá? Beleza, então vocês entenderam como é que é a tarifação, né, do modelo hora sazonal. Beleza, galera? Show. Beleza. Ninguém aí viu no curso?